Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma apresentação um pouco contando a história do como que a Microsoft fez desde o ADF, do que era possível fazer com o ADF, depois com o Synapse Studio e depois Microsoft Fabric. Ok? Bom, sem mais enrolações, vamos para a tela do portal da Azure. Bom, como vocês podem ver, isso daqui é a tela do portal da Azure. Eu estou dentro da minha subscription. Dentro da minha subscription, eu tenho meus grupos de recursos. Essa é a forma que a Microsoft organiza os seus ambientes. Não vou entrar em muitos detalhes, apenas tenho isso em mente. Vamos ter aqui o RG do Azure Data Factor. No Data Factor temos aqui dois recursos, ADF Curso e ADF Storage Account. Então, Data Factor, Storage Account. Por que eu tenho esses dois recursos? Bom, com o ADF sozinho, o máximo que a gente consegue fazer, e ainda falando de dias de hoje, tá? Tratar dados, se você utilizar o Dataflow ou Power Query, ou então, bem assim, a grosso modo, você só consegue movimentar dados, tirar de um local, levar para o outro. Aqui você consegue, por exemplo, tirar de um local, que é o seu ambiente local, e enviar para o seu Storage Account, transformar em formato Parquet. Neste exemplo que eu estou dando aqui, eu estou lendo de um arquivo zip que está lá no FTP público do governo e trazendo para o meu lake. Vou fazer aqui, dar um debug, processinho simples, ele vai lá na origem, vai ler esse dado CSV que está zipado, aqui em configurações, ó. Eu leio ele em formato zipado e já salvo em formato Parquet. Processinho bem simples. E a gente pode conferir o resultado olhando aqui no Storage Account. Então aqui eu tenho arquivo salvo no meu ambiente. Então 7 do 7, já salvo um arquivo blob. Conferindo aqui então no output, realmente é um arquivo, eu li ele do meu FTP, que tinha ali seus 7 megas, e salvei um outro arquivo Parquet com tamanho de 14 megas, tendo 110 mil linhas aqui. Processinho simples e basicamente é isso. O máximo que você consegue fazer com o ADF então você consegue tirar de um local e enviar para o outro. Processo muito básico, muito simplista. Fazer algumas transformações se você for utilizar aqui o Power Query, que eu não recomendo, e o Dataflow, que eu também não recomendo. Vocês podem ver no meu vídeo anterior, que eu fiz a respeito dessas duas ferramentas. Você faz uma transformação e disponibiliza isso em algum local. Se você só salvar isso em formato Parquet dentro do seu Storage Account, não vai ter muita utilidade. Você vai ter que passar para alguém de Power BI, ler do seu lake, tratar isso daí em Parquet. Poxa, é um atrito muito grande. Qual que é o caminho mais comum? Geralmente você salvar em um outro banco de dados. E aí você tem uma outra ferramenta que você precisa gerenciar. Primeiro ponto de atrito aqui, quando a gente está falando de ADF, é uma experiência não tão integrada. Por exemplo, se eu quiser conferir o que eu tenho no meu Storage Account, eu tenho que acessar o recurso Storage Account. Eu tenho que sair para uma outra tela. Não é integrado. Outro ponto. Com o ADF, o dado precisa ser enviado para algum local e uma outra ferramenta para que eu possa trabalhar, visualizar ele, ou até mesmo disponibilizar para o meu usuário um endpoint tranquilo para que ele use. Então, é um outro ponto de atrito. Só que a gente está falando minimamente de 3 ferramentas para ser gerenciado: Storage Account, o ADF e o banco de dados. Não é algo tão simplista assim para você ter uma experiência unificada como uma plataforma de dados. Saindo aqui do nosso ADF, a gente vai para o outro ambiente agora, Synapse. Observando o Synapse Analytics, a gente vê também aqui que precisa ter um recurso chamado Synapse Workspace e um outro recurso chamado Storage Account, similar ao que tínhamos no ambiente de ADF. Vou abrir o ambiente do Synapse Studio. Bom, no Synapse Studio eu posso fazer igualzinho o ADF. Eu estou aqui em Pipeline e eu posso fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no ADF. Para aqui em Debug. Bom, então aqui nós temos um processo um pouco diferente. Veja bem, se eu vir aqui em Data Lake, em Data, eu posso navegar dentro do meu Storage Account. Vou usar aqui minha pasta Synapse. E eu consigo visualizar exatamente o que eu estou visualizando no meu container. Vamos tirar a prova? Pronto, eu tenho aqui um arquivo e é exatamente o que eu tenho no meu ambiente. Quero dizer que eu trago aqui já um ganho maior de integração com as ferramentas. Porque no outro, precisava navegar em ferramentas diferentes, trocar de ferramenta para poder visualizar um dado no meu storage. Aqui eu já consigo fazer tudo isso dentro de um único local. Inclusive, eu consigo fazer o download deste dado e fazer o upload deste dado também manualmente. Poxa, eu quero inserir uma informação manual. É possível. Lembra que eu comentei que o ADF ele tinha um problema muito grande, que é, com um único recurso eu não consigo disponibilizar o dado verdadeiramente para o meu usuário? Por exemplo, um usuário que só trabalha com Query SQL, ele não consegue lidar com o ADF porque o ADF não dá suporte a isso.
Eu precisaria fazer umas conversões, colocar em um outro banco de dados, colocar em uma outra ferramenta. Agora, se a gente está falando de Synapse, já é possível. Veja bem aqui, eu tenho um select em cima de um arquivo CSV que eu tenho na minha base. Coloquei aqui um arquivo CSV dentro da minha base, fiz uma query em cima deste arquivo CSV. Eu consigo trabalhar, eu consigo ter maior liberdade, consigo ter maior praticidade com o meu ambiente. Poxa, Jones, mas aqui você está mostrando um negócio também esquisito. Vamos dar uma melhorada nisso? Adicionei aqui duas configurações. Eu adicionei o Field Determinator, que é o qualificador, qual que é o indicador de separação de coluna. Então, ponto e vírgula é um separador. E eu coloquei que a primeira linha é o cabeçalho. Pronto. Resolvido. Eu tenho aqui um ambiente rodando uma query em cima de um arquivo CSV. Poxa, Jones, mas eu vou disponibilizar isso para o meu usuário de uma forma tão estranha? Vamos ver se precisa? Criei aqui, já tem um banco chamado Curso Fabric. Posso fazer o seguinte, create view. Pronto, desta forma eu tenho uma query criada e disponibilizada em formato de view para o meu usuário poder trabalhar. Então aqui eu já ganho um outro diferencial. Com o uso do nosso Synapse, eu consigo disponibilizar o dado, mesmo que seja um Parquet, um CSV, que seja. Se for um formato de arquivo de texto compreensível, por exemplo, um JSON, a gente consegue gerar consultas SQL em cima desta base, rodando diretamente no meu Lake. Então, ao invés de eu precisar ter mais uma outra ferramenta, com o Synapse eu consigo fazer a integração que o ADF faz. Eu vou precisar ter uma outra ferramenta, que é o Storage Account, que eu também precisaria dentro da ADF. Porém, disponibilização para o usuário trabalhar com Power BI, para o usuário poder desenvolver consultas, eu não vou precisar ter uma nova ferramenta. O próprio Synapse, com o Synapse Serverless, já entrega isso para a gente. Porém, se você vier aqui em Home, você vai perceber que eu posso visualizar dados dentro do meu Power BI, dentro do meu Synapse. E aqui entra um ponto de atrito. Você pode, inclusive, um outro ponto que o próprio Synapse disponibiliza para a gente. Vamos voltar aqui em Data. Vou voltar no meu Lake. Veja bem que eu posso criar um notebook. Então eu posso fazer uma leitura deste cara em Parquet. Então, veja bem, é um outro recurso que eu tenho disponível. Eu posso fazer consultas, desenvolvimento de PySpark usando o Synapse Spark. Com a única ferramenta eu tenho esse um outro ganho de performance, um outro ganho de visibilidade, um outro ganho de praticidade de ter um ambiente integrado para o pessoal conseguir trabalhar. Qual que é o ponto que ele não consegue fazer para a gente? Que eu só consigo fazer visualizações. Quando eu clico para trazer aqui, eu tenho que indicar um dataset. E aí já começa a ficar ruim, porque eu tenho que indicar um dataset de um Power BI. Alguém precisa previamente ter desenvolvido no seu computador local, na sua máquina local, conectado dentro da minha base do Synapse para poder começar a trabalhar com visualizações. Isso é uma quebra de fluxo, porque, poxa, meu usuário de Power BI vai estar em outro lugar trabalhando, vai estar trabalhando na sua máquina local. Então, veio aqui um outro cara chamado Microsoft Fabric. Então, Microsoft Fabric, com apenas um único recurso, eu consigo ter um ambiente unificado para que todos possam trabalhar. O que eu estou fazendo neste momento? Eu já criei esse recurso, só vou executar ele. Vou excluir esse cara, porque eu não preciso dele. Pronto, eu excluí aqui meu Storage Account, porque não é necessário. Com o Fabric eu tenho Storage Account, tenho processamento, tenho integração, tenho tudo com uma única ferramenta. Então, vou mostrar para vocês aqui. Você digitando app.fabric.microsoft.com, você é redirecionado para este ambiente. Caso não apareça para você, eu vou desabilitar aqui no meu, que em governança, em tenants, talvez o seu esteja desta forma, Microsoft Fabric Preview vai estar disabled. Eu vou de novo na mesma página, Fabric. Perceba que mudou aqui. Por eu não ter o Fabric habilitado no meu tenant, ele não permite que eu tenha acesso ao Fabric. Mesmo que eu tenha uma capacidade premium, mesmo que essa minha capacidade, meu workspace premium, ela esteja atrelada a uma capacidade Fabric. Mesmo você fazendo tudo isso, mas o administrador do seu ambiente, ele não habilitar a capacidade do Fabric, você não consegue visualizar dentro do seu Power BI. Então, vou vir aqui, Show All, ele não aparece todas as alternativas. Então, ponto de atenção apenas para essa situação. Caso o seu não apareça, verifique com o administrador do seu tenant, ele habilite o Fabric.
E aí eu posso colocar para toda a organização, posso especificar algum grupo, tem bastante coisas que é possível fazer. Então vou voltar aqui em Home, habilitei, voltou ao normal. Vou em Workspace, vejo que já mudou muita coisa. Ponto de atenção, se o seu ambiente não estiver disponível, tente conversar com o administrador do seu tenant. Veja que com uma única capacidade eu posso fazer a parte Lake House. Lembra do meu Storage Account? É isso aqui, é um Lake House. Ele tem outras opções dentro, mas vamos apenas ter em mente que o Lake House seria o Storage Account. Não é só essa função, tem um OneLake ali, mas vamos simplificar a parte de notebook. Lembra que no meu eu fiz um Spark? Então aqui eu tenho parte de notebook também. Ingestão de dados com ADF Pipeline ou Synapse Pipeline, temos também. Transformação com Dataflow, Machine Learning, Data Warehouse, Power BI. Aqui eu consigo efetivamente criar métricas, criar transformações dentro de um único ambiente, dentro de uma única capacidade e depois trabalhar com as visualizações. Tudo dentro de uma única feature, de uma única ferramenta. Não preciso mais ficar contratando e gerenciando ferramentas diferentes. Bom, pessoal, foi um vídeo curto mostrando um pouco da apresentação e contando um pouco de história referente à caminhada da Microsoft até chegar na solução do Microsoft Fabric. Ele, até o momento, ainda está em preview. Então, utilize como teste, utilize para aprendizado, mas não coloque, por favor, não coloque em produção, não implemente coisas que dependam produto rodando 100% do tempo sem nenhuma falha. Segura um pouquinho os ânimos, vamos esperar sair esse produto para depois você colocar isso daí em teste e ter alguma coisa que dependa dele. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo.